Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E nós vamos ter um tema hoje bem interessante. É um tema até certo ponto meio polêmico, mas ele vem de encontro até algumas ligações que a gente recebeu há uns dias atrás, né, Guerra? Com certeza. Como é que é? O que é que nós temos para hoje? O jugo desigual. Tá em 2 Crônicas 18, de 1 a 3. Né? Então nós vamos trabalhar sobre isso hoje. Eu vou ler o texto aqui para você estar inteirado naquilo que nós vamos falar aqui. Em 2 Crônica 18, de 1 a 3, fala assim: Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele lhe disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Então nós vemos aqui a aliança entre Josafá e Acabe, né? Um jugo desigual, né? Que Josafá fez essa aliança com Acabe ali. Há ocasiões em que a tolerância não pode ser tolerada. O rei Josafá firmou aliança com o rei Acabe de Israel para combaterem o inimigo comum. Porém, com isso, ele deixou de compreender que quando nós firmamos parceria com alguém imoral ou enganador, estamos pedindo para ter problemas. Falhas morais causam impacto sobre todas as áreas. Podemos destacar formas de julgo desigual em alguns aspectos das nossas vidas. Né? O julgo desigual na questão do boi que puxava o carro de boi, né? Os bois tinham que ser do mesmo tamanho, certinho, porque aquele jugo ia encaixar no pescoço de um e no pescoço de outro. E se fosse desigual, um ia carregar o peso mais do que o outro, suportar o peso. Então, quando o jugo é desigual, o peso vai cair sobre aquela pessoa mais do que aquele outro. Um vai levar vantagem sobre o outro. No jugo desigual, sempre um leva vantagem sobre o outro, né? E essa vantagem, muitas vezes, ele vem com jeitinho. Acabe aqui veio com jeitinho. Primeiro, o que ele fez aqui? Ele fez, né? Ele montou um esquema para receber Josafá. Olha aqui o que ele fez, ó. Firmou aliança com o rei Acabe Israel para combater o inimigo, porém isso ele deixou compreender quando nós firmamos parceria com alguém imoral e enganador. Né? Então ele preparou todo o campo para Josafá, para deixar Josafá em situação de Josafá não falar não para ele. E muitas vezes as situações são criadas e as pessoas dizem assim: ah, mas eu não tive como falar não. Né? Ele veio de uma forma que tornou a situação para mim muito fácil, mas o que vem atrás disso? E é isso que nós queremos colocar, e a primeira coisa que nós vamos colocar aqui é a vida ministerial. O que vem atrás desse jugo desigual nessa vida ministerial? Ok, eu quero deixar os nossos telefones de contato para você participar juntamente conosco. Então, nós temos o 3209-3301, opção número 1, que é o telefone do nosso CAT. Então, você pode deixar a sua mensagem, que nós vamos ler aqui. Então, 3209-3301, opção 1. Também temos o telefone ao vivo, caso você queira participar conosco ao vivo, deixando a sua pergunta ou participando conosco, deixando a sua mensagem. Então é 3253-3320. 3253-3320, esse é o telefone que você participa ao vivo. Então, você ligando esse número, a pessoa na produção vai atender, vai te ouvir e encaminhar para nós aqui no estúdio.
Também temos a participação do CAT, que é o 8402-9756. 8402-9756. Então, lembrando, DDD 31, esse telefone é o telefone onde você participa através do WhatsApp. E lembrando, como sempre, o pastor Rogério fala, esse telefone não tem como a gente te responder via WhatsApp. Então, e sempre mande a sua mensagem de texto, porque também, como nós estamos ao vivo, não tem como nós ouvirmos a sua mensagem se ela não for uma mensagem de texto. Então, nós gostaríamos de contar com a sua participação. Estamos abrindo esses 3 canais de comunicação para que você possa interagir conosco nesse tema muito interessante e que traz muitas dúvidas para o povo de Deus, que é a questão do jugo desigual. Então, Guerra, é interessante a ilustração que você fez. Eu só dar uma lida aqui rapidinho, porque eu falei sobre a questão dele agradar. Sim. Só ler a parte do texto aqui para as pessoas entenderem. Ao cabo de anos foi ter com Acabe Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele. Ele ajeitou não só para ele, mas ajeitou para o povo também. Ele recebeu Josafá como realmente se deve receber um rei, sim, né? Então, isso mesmo. Isso é interessante. Deu uma... Mas a ilustração que o pastor Guerra fez com relação ao jugo, o que é esse jugo e como que esse jugo torna-se desigual, talvez para um grande número de pessoas não tem essa vivência do que é realmente ver, sim, né, o carro de boi. De boi, né? Com Porque certeza. isso já é uma coisa que ou está no livro de história ou a pessoa tem que ter um conhecimento de como é a vida no campo. E hoje não está tão frequente sim, mais. Com certeza. Né? Mas uma coisa que nós vamos entender é que o jugo é aquilo que as pessoas carregam. E quando esse jugo é desigual, significa que alguém está carregando a carga que deveria ser do outro. Sim. Então, essa é a ideia, né, que a gente tem desse jugo desigual. A ilustração, se você conhece como que funciona o carro de boi, essa ilustração é perfeita. Mas, infelizmente, a gente não tem, não tem né, todo mundo hoje com essa visão. Com certeza. Né? Então, mas é importante a gente entender que esse jugo desigual, né, Guerra, sim, ele é uma situação que ele vai poder aparecer em várias áreas na vida das pessoas. Muita coisa. Né? Então, os relacionamentos. Então, aonde há relacionamento, pode haver a presença desse jugo desigual. E quando você colocou aí a primeira questão, a questão ministerial... Sim, vida ministerial. Né, a vida ministerial, nós precisamos chamar a atenção, porque muitas vezes as pessoas conectam o jugo desigual apenas na questão do casamento. Sim. Né? Mas nós temos o jugo desigual quando as duas pessoas, elas estão convivendo, mas elas têm um chamado diferente. Elas não têm a mesma visão de Deus ou um chamado ministerial com o mesmo foco. Então, eu acho que essa é uma das questões que muitas vezes elas ficam negligenciadas. Então, eu conheço e já trabalhei com algumas pessoas, alguns missionários, e algumas situações, inclusive o casamento não deu certo por causa exatamente dessa questão do jugo desigual. Então, uma dessas situações, a esposa tinha um chamado específico para trabalhar com o mundo muçulmano e o marido não tinha esse chamado para trabalhar com o mundo muçulmano. Então, ela se submeteu até um determinado momento a esse relacionamento, entendendo que estava casada com um homem de Deus, e realmente os dois eram pessoas de Deus, os dois tendo um chamado missionário, mas o sentimento de que principalmente ela, não estava fazendo a vontade de Deus para a vida dela,
acabou fazendo com que essa situação acabasse num divórcio. Hoje, ela está trabalhando com o mundo muçulmano e ele está trabalhando em missões em um outro lugar. Então, é uma situação difícil muitas vezes, porque se não há flexibilidade, ou um vai deixar o seu chamado, ou o outro deixa o seu chamado. E quando tem que tomar uma decisão, ela pode gerar um conflito. Não é? Quando eu cheguei perto da minha esposa e falei com ela assim, Deus mandou eu largar meu emprego e ficar por conta da obra. Ela falou, se Deus mandou, eu estou com você. Mas por quê? Porque eu estava dentro de um jugo igual e não desigual. Então, assim, na hora Deus tocou no coração dela, já abriu mão, nós somos juntos para a obra. Mas muitas vezes, como o pastor Rogerinho falou aqui, há essa questão na área ministerial. Muitas vezes a pessoa é enviada e o outro não quer ir. Isso aí traz um conflito muito grande. Parece que não é, mas a gente atende muitas pessoas com esse conflito na área espiritual. Chega e fala assim, mas meu esposo quer ir para tal lugar e eu não quero ir. Inclusive nós já recebemos até telefonemas aqui, nós recebemos aqui pessoas ao vivo, pessoas pelo WhatsApp questionando isso. Meu esposo quer ir para tal lugar, mas eu gosto da minha cidade, eu não quero ir e tal. Isso aí traz um problema muito grande dentro do relacionamento na área ministerial. Então, muitas vezes, você aí que está namorando e tudo, conversa antes com a pessoa. Conversa isso antes. Qual que é o seu ministério? O que você pretende fazer? Você quer ser missionário, tá? Mas eu não quero. Então, isso tem que ser conversado antes de casar, porque depois a coisa complica. Sim. Não é? Tem que ser, verdade. Eu acho que tem que ser entendido isso aí. Muitas vezes o casamento são o encontro de duas pessoas que saem de lugares diferentes, agora já entra com ministérios diferentes, pode trazer problema, a não ser que os dois estejam conscientes daquilo, já tomaram a decisão em cima daquilo, tudo bem. Mas você que está entrando no relacionamento, você que tem ministério, pense bem no que você está fazendo. Não é? Então a gente tem que analisar muito bem aí na questão ministerial para você não ter problema dentro do seu relacionamento. Eu não tenho problema, graças a Deus, pastor Rogerinho não tem, pastor Rogério não tem. Por quê? Porque nós nos identificamos com as nossas esposas dentro da área ministerial. Então elas têm que saber as posições que a gente está fazendo, aonde a gente vai. E uma que a mulher ela é uma cobertura de oração para o esposo. Já pensou, você sai? Eu já tratei de pessoas assim que saem e a mulher, em vez de abençoar o cara, acaba amaldiçoando ele, porque ela não quer aquilo. Isso aí é terrível, Então tem uma outra situação, Guerra, que aí nesse caso houve a flexibilidade. Sim. Os dois eram missionários, os dois trabalhavam, se conheceram inclusive na mesma missão. E se conheceram na mesma missão, só que um tinha um chamado para a África, o outro tinha um chamado para a Índia. Então, apesar de estar perto, faz muita diferença, Com certeza, Mas aí eles flexibilizaram e os dois foram para a África. Tá? Então, há essa flexibilidade. Agora, o chamado de um ficou em função do chamado do outro. Nós temos agora uma participação ao vivo com a Alda de Oliveira, aqui de Belo Horizonte. Alô, Alda, tudo bem? Tudo bem, paz a todos aí. Ok, pode falar. A minha pergunta é o seguinte, eu me batizei junto com meu marido logo que nos casamos há 15 anos. Desde então eu continuo frequentando a igreja. Hoje eu vou na Getsemane, já fui na Lagoinha, mas meu marido não vai, não permite que eu vá à noite. Então eu só vou nos cultos durante o dia, para evitar contenda. A minha pergunta é, eu devo me levantar em favor da obra, em favor da igreja, ou continuar buscando pela conversão dele, esperando que ele mude? Eu já faço isso há 15 anos e às vezes isso me entristece. É isso. Obrigada pela atenção de vocês. Ok. Amém. Deus abençoe. Olha, Alda, pelo que você disse, ele já passou por uma experiência do batismo, então provavelmente uma experiência de conversão.
né? Ele não está indo e ele não quer que você participe dos cultos à noite. Pelo menos é o que eu entendi a princípio. Sim. Né? Agora, ele não impede que você vá. Então, mas claro, há uma dificuldade, porque você não se envolve a partir do momento que ele também não se envolve, e aí ele acaba limitando você. E espiritualmente acaba sendo um peso extra, porque se ele não assume as funções de sacerdote na casa, você vai ter que assumir essas funções como sendo a sacerdote ou aquela pessoa que está pronta para assumir a posição de líder espiritual, já que o homem não aceita ou não assume essa posição. Então, é um jugo desigual? Sim, porque os dois não estão caminhando e igualitariamente dentro da mesma visão. Agora, o que você deve fazer? Continuar orando pelo seu marido, sim, para que ele possa realmente voltar ao princípio de tudo. Se ele é convertido, e eu acredito, penso que sim, porque já teve uma experiência ou não, né? Mas que ele volte e se arrependa e volte ao princípio de tudo, né? Nós temos aqui, Guerra, algumas participações. Pergunta aqui, de Açailândia. O que seria julgo desigual no casamento? Então, Márcios de Açailândia. Sim. Você quer... Tranquilo, vamos responder. Eu queria até deixar um recado para quem está nos assistindo na questão disso aqui, né? Igual essa pessoa que ligou e tudo. Muitas vezes você já está dentro. Então, se você está dentro, lute pelo seu relacionamento, né? Nós não queremos que ninguém atrapalhe, ninguém desfaça o relacionamento, nada disso. Nós estamos aqui para incentivar e ajudar. Então, a questão é oração, é orar pelo seu relacionamento. O que a gente alerta muitas vezes é para aquele que está entrando, se ele puder evitar, seria o ideal. Mas quem já entrou, procura consertar, trabalhar, né, orar, buscar a conversão da pessoa, investir, fechar as brechas, né, igual essa senhora aqui, que ela não pode à noite, tem tanto culto durante o dia, frequenta durante o dia, né, investe na igreja durante o dia, até Deus abriu o coração dele para a noite. Agora a questão da pergunta aqui, não é ela falou sobre... o que é julgo desigual no casamento? No casamento. É quando uma pessoa que é cristã, que é batizada, que está dentro dos preceitos do Senhor, casa com uma pessoa que vem do mundo e ainda não é convertida, né? Não tem o coração aberto para a obra, ou você casa com uma pessoa de uma outra, né? De um outro clero que não é o seu, que tem outra visão, né? Está dentro de uma outra religião e ela vai ser conflituosa com você, porque você vai ter dentro do seu lar você vai ter uma divisão religiosa, né? E de crença também, né? Você, por exemplo, é uma pessoa convertida, então você casa com uma pessoa que não é convertida, você vai ter um atrito. E muitas vezes a pessoa ela vem como o rei Acabe que fez com Josafá. Ela vem devagarinho, ela até vai na igreja com você, mas depois ela te proíbe de ir. Isso. Antes de casar, ela até vai na igreja junto com você. Até aceita, né? E muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu vou casar e depois ele vai converter. Tá, e se não converter? Como é que você vai arrumar com isso? E muitas pessoas chegam pra gente arrependidas de ter casado e a pessoa não converteu e está trazendo problemas para ela. Então, o julgo desigual é isso, é quando você pega uma pessoa que não está dentro do mesmo relacionamento espiritual que você está, não é? Então, isso aí tá, se você entendeu aí, né, Deus abençoe. É muito interessante, Guerra, quando você coloca, mas depois ela se converte, ok? Sim. E ela pode se converter, sim, e nós cremos nisso, principalmente se você continuar orando, ela vai se converter. Sim. Agora, quanto tempo ela vai demorar para se converter e qual é o preço que você está disposto a pagar? Eu tenho essa experiência na minha família. A minha avó era de origem batista, com uma vivência dentro do evangelho, ela casou com um homem católico. Meu avô, ele era católico
e ela orou pela conversão do meu avô por mais de 50 anos. Meu avô morreu no Senhor, convertido, sim, mas no culto de comemoração de bodas de ouro, ele ainda não tinha recebido o Senhor como seu Senhor e seu Salvador. Então, ela sempre levou os filhos para a igreja. Meu avô nunca impediu, mas ela sempre lutou sozinha no contexto espiritual, porque meu avô ele não assumia esse papel. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.